Atenção, região Nordeste. O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa, desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops, muitas participações musicais e a presença de pastores convidados de diversos estados do Nordeste. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. O Ministério da Igreja. Olá pessoal, estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da Escola Dominical deste primeiro trimestre de 2024. Estamos estudando sobre a igreja. Nossa lição, apenas para você se situar, é o corpo de Cristo, que é a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje a nossa lição é sobre o ministério da igreja. Uma lição interessante, vai falar aí como se comporta o governo da igreja. Na lição passada nós falamos mais no aspecto estrutural, a questão do organismo e organização, que é importante para entendermos como funciona a estrutura organizacional da igreja. Hoje nós vamos estudar mais essa dinâmica ministerial, os dons ministeriais, conforme nós temos nas Escrituras Sagradas. O nosso textuário está aí em Efésios 4 e 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versão corrigida. A verdade prática é: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 4, versículo 11 em diante. Pessoal, nosso plano de aula aí está bem delineado, como eu venho chamando a atenção. Nós temos aí, você seguindo esse plano de aula, você com certeza vai ter uma aula proveitosa. Nós vamos falar introdutoriamente, chamar a atenção. Eu digo o seguinte: nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem
como as qualificações que biblicamente são exigidas para o exercício do ministério. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus, que nesse sentido não há diferença entre o membro e a liderança. Isso é importante, né? Quando nós falamos em termos do sacerdócio universal do crente, e aí todo cristão está nivelado, não existe uma elite sacerdotal que faz distinção entre um crente e outro. Nós vamos ver isso biblicamente falando. Por isso está no ponto 1, ministério sacerdotal de todo crente. Aí nós falamos no sacerdócio no Antigo Testamento, para poder a gente fazer um contraste. No Antigo Testamento, nós temos no princípio, surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, cabeça das famílias eram seus próprios sacerdotes. Nós temos aí no Gênesis, eu citei várias referências aí, primeiro, na revista nós temos o Gênesis 4 e 3 e Jó 1 e 5. Lá no caso de Jó, você lembra que ele oferecia sacrifício pela família, pelos seus filhos, quando o autor sagrado ali vai dizer que na terra de Uz havia um homem, né, que era temente a Deus. Ele fala da piedade de Jó, e uma dessas piedades que está dentro aí da sua vida piedosa, religiosa, era o exercício do sacerdócio aí na esfera familiar. Falamos também, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função, Gênesis 12, 8. Israel também foi chamado como nação para exercer um sacerdócio, conforme Êxodo 19, versículo 6. E no Monte Sinai, nós vemos aí, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi, conforme Êxodo 28 e 1. Então, isso aí é para você entender como era o sistema sacerdotal na antiga aliança. No Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então nós não temos mais, no contexto neotestamentário, esse sistema sacerdotal da forma como ele era no Antigo. No Novo Testamento, cada crente é um sacerdote. Isso é bíblico. Nós citamos em 1 Pedro 2 e 9, onde Pedro, o apóstolo, vai dizer: vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Cada cristão agora pode interceder sem precisar de mediadores diante de Deus. Nós não temos mais aquele sacerdote para fazer a confissão para ele. Não, biblicamente isso é insustentável. Cada cristão pode, através do mérito de Cristo, que é seu sumo sacerdote, é o sacerdote da nova aliança, chegar a Deus pela intercessão de Cristo, sem precisar de mediador ou medianeira alguma, tá bom, pessoal? Isso é o que a Bíblia diz. É uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Pois bem, e durante muitos anos a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes foi esquecida, abandonada. Aí entrou aí uma elite sacerdotal, entrou um sistema mais no modelo do Antigo Testamento, contrariamente àquilo que ensina a Bíblia, ensina o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter agora cada cristão sendo um sacerdote. Então a reforma luterana vai chamar atenção para isso, vai resgatar aquilo que já é bíblico, vai voltar à doutrina do sacerdócio universal, que é muito importante para a vida da igreja. Pois bem, o ponto 2, nós falamos da estrutura ministerial do Novo Testamento. Nós temos o ministério quíntuplo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós citamos aí no textuário, você lembra disso? Então esse ministério quíntuplo, Paulo diz lá, o apóstolo, que é para o aperfeiçoamento dos santos, para que cheguemos à estrutura, à maturidade, à estatura de Cristo. Para isso tem os dons, ou havia os dons aí no Novo Testamento. O apóstolo, eu digo o seguinte: alguém enviado em uma missão, o Chamberlain, ele vai dizer numa gramática exegética grega, que a palavra apóstolo, do verbo grego apostelo, que era enviar, era usado primeiramente num navio que era enviado com uma missão. Essa palavra vai introduzida na cultura grega, no termo grego, e passou a ser sinônimo de um enviado.
Por isso nós temos o apóstolo no Novo Testamento como um enviado, né? Então nós não vamos aqui nos deter nessa discussão se há apóstolos hoje ou não. Nós vamos chamar atenção para o apostolado aí como uma função. No livro de apoio, mais uma vez chamando a atenção para você, esse livro aqui, ele tem uma ampla explanação aí sobre a função. Eu não destaco tanto a questão do ofício, mas de uma função, o que vai definir aí o ministério do apóstolo, profeta, do evangelista, é a unção que eu acompanhava. No livro de apoio eu chamo a atenção para esse termo apóstolo entrar na literatura evangélica, tanto na literatura da linha mais reformada, como da linha pentecostal, da pentecostal clássica, como uma função. Nesse sentido, nós vemos, eu cito aí no livro de apoio, o historiador Zé Reis, ele citando aí um batista sueco que trabalhou no Brasil a partir de 1891, que ele chama o apóstolo da Amazonas. Isso é interessante, quando ele usa aí no sentido mais funcional. Da mesma forma, na literatura, nós vemos várias vezes, eu cito aí o Isvi Lidman, citando Gunnar Wingre como um apóstolo do Brasil que ele conheceu em 1921. Então, esses homens, esses escritores, viam esses homens a partir do seu aspecto, do seu ministério funcional. Então, nós vemos isso que eu chamei a atenção para isso, tá bom, pessoal? Então, nesse sentido, a gente chama o missionário, aqueles que têm uma missão, principalmente de natureza transcultural, que faziam um trabalho apostólico. Isso é interessante, a gente chama a atenção. O profeta, por sua vez, era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, nós vamos ver uma diferença. Você vê que Paulo diz, Deus colocou alguns, ou uns, como diz outras versões, para profetas, nem todos. Por outro lado, o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 14, que todos poderiam profetizar. Então, há uma diferença aí do exercício do dom de profecia para o ministério profético, tá bom, pessoal? Então isso, a revista, a gente aborda isso de uma forma bem simplificada, mas no livro de apoio há mais uma explanação sobre isso. Contudo, as escrituras distinguem o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta, estou lendo na revista, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. O evangelista era alguém cujo ministério é centrado na salvação das almas. Também a gente vê mais como uma função. Você vê o caso de Filipe, que era um diácono. Ele é escolhido entre aqueles que, lá de Atos capítulo 6, e ele vai pregar a palavra. De Filipe, descendo da cidade da Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ali era um diácono que está pregando, e ele exercendo a função ministerial de evangelista. Posteriormente, você vai encontrar esse Filipe, né? Eu vou citar principalmente o livro de apoio, Atos 21, versículo 8, como um evangelista, né? Não há registro aí da consagração na esfera institucional de Filipe. E o Lucas está falando mais aí de uma questão funcional. Não estou aqui de forma alguma fazendo uma defesa da extinção do dom de evangelista. De forma alguma. Nós estamos falando, há convenções, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, da nossa aqui estadual, que há essa função e esse ofício de evangelista. Outras convenções reconhecem apenas o aspecto funcional, né? Isso são questões que a gente não vai debater aqui. Eu creio que é possível a gente buscar harmonia entre isso. Mas eu estou chamando aqui mais nesse aspecto funcional do ministério de evangelista. Eu, por exemplo, exerci durante alguns anos o ministério de evangelista dentro da nossa estrutura convencional e posteriormente fui consagrado ao ministério pastoral. Aqui, nossa convenção faz essa distinção, como dezenas de outras também faz. Aí nós temos pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre é de ensinar. Alguns autores, eles pegam a conjunção kai, que aparece 9.018 vezes no Novo Testamento grego. Você pega a chave linguística de Freiberg, você vai ver essa análise. Eles juntam pastores e mestres como fosse um dom só, né? Fosse uma coisa só. Mas aqui nós estamos falando de pastores e mestres, que há o dom de ensinar, sim. Isso é importante.
e de pastorear. Isso é importante. O ideal é que o pastor seja um pastor e mestre ao mesmo tempo, né? O serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra o diácono 37 vezes o verbo diaconal, que é servir, e também presbítero, também eu cito aí bem, aí você observa aí na lição bíblica, Atos 14, 23 diz que eles fizeram a eleição de presbíteros. Isso é importante para a gente entender esse ministério, esse ofício com essas suas respectivas funções dentro do contexto neotestamentário. Há uma discussão mais ampla no livro de apoio, para você aprofundar essa discussão, tá bom, pessoal? O ponto 3, as qualificações para o ministério. Eu só acho interessante, eu coloquei isso aqui, porque não é só a questão do ofício, mas a qualificação que é exigida. Nós falamos que existe a qualificação de natureza moral, qualificação de natureza moral. Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Deveria ser não avarento, irrepreensível. Isso é importante. Nós falamos dessas qualificações de natureza moral. E também de natureza social, as duas esferas que eu abordei. Tá certo, pessoal? As qualificações de natureza social, que citamos aí, que não fosse soberbo. Também, o que mais colocamos aí? Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificação de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio, obstinado, também não pode ser irascível, truculento, violento, que possui um temperamento mais colérico, um temperamento quente. Então, são qualificações, pessoal. Ser ministro do Evangelho não é de qualquer forma, não. Precisa atender às exigências do ministério. Por isso que eu li certa vez um autor dizendo o seguinte: se você não puder atender às qualificações do ministério, não fique fora dele. Spurgeon, que foi o grande pregador, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia: olha, fuja do ministério. Se você não conseguir fugir, então abrace. O que era isso que ele queria dizer? O ministério não é um campo de fazer experiência. É uma questão vocacional, uma questão, não é um emprego, é uma chamada de Deus, né? Então é preciso medir as consequências para ser um ministro do Evangelho. Pois bem, então isso, qualificações para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério pastoral, o ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisito inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais, sociais, conforme estudadas aqui. Muito bem, essa lição é interessante, como colocamos aí na conclusão. Primeiramente, destacando a doutrina do sacerdócio universal, que é para todos os crentes, como ministros de Deus, pode ministrar diante do santuário de Deus, né, diante do Senhor. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e aos outros sem a necessidade de mediador terreno, mas também Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Nem todos vão poder ser pastores, nem todos vão poder ser mestres, nem todos vão poder exercer esse ministério de evangelista. Então há funções, né, esses ofícios também, vamos falar assim, que Deus chamou e reservou determinadas pessoas, tá bom, pessoal? Mas tudo anda aí para dentro de uma harmonia para a glória de Deus. Se Deus chamou você para o ministério de tempo integral, se você é um pastor, exerça isso com paixão, dedicação, vocação. Se você prega a palavra, você é um evangelista, faça isso com toda a força. Se é o mestre da Bíblia, como diz a carta aos Romanos, se esforce para ser um expositor das Escrituras, naquilo que as Escrituras exigem. Não apenas alguém que quer apresentar um projeto pessoal, mas alguém que vive uma vocação para a obra de Deus. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui. Na próxima lição nós vamos retornar em nome de Jesus. Deus abençoe.